Olá, professor Alex mais uma vez, e hoje nós vamos falar sobre a sondagem SPT, Standard Penetration Test. É um ensaio para a caracterização mecânica do solo e ele é normatizado pela NBR 6484. Então, primeiramente eu vou mostrar como que funciona o ensaio, figurinhas aqui dos equipamentos e a ordem desse ensaio, e em seguida nós vamos fazer um experimento num laboratório virtual da Algetec. Muito bem, então como que inicia o ensaio? Ora, primeiramente, o solo ele deve ser escavado 1 metro. Essa escavação ela é chamada de perfuração, pela norma, e ela deve ser feita com trado concha. Então, nesse primeiro metro, então aqui na direita nós temos um croquisinho do que seria uma sondagem, e nós temos então esse primeiro metro sendo executado a trado. Aqui tem uma figurinha do trado. E aqui tem uma figurinha do tubo de revestimento, que é um tubo que vai revestindo essas laterais para que o solo não venha a adentrar a parte interior do furo. Muito bem. Após isso, o amostrador padrão, que é apresentado nesta figurinha aqui, é um tubo metálico bipartido, cuja parte interna é oca, e é onde ficam as amostras de solo, conforme se faz a cravação dele no solo. Ele é posicionado e conectado à composição de cravação. Então, basicamente, ele está aqui, na figurinha, e ele é conectado através de rosqueamento às hastes. Existe uma haste que vai até esse amostrador. Quando você coloca a haste com o amostrador padrão, você tem que verificar, você tem que fazer marcações nessa haste, utilizando como guia o tubo de revestimento, e essas marcações são de 45 centímetros, divididos em segmentos iguais de 15. Você faz ali com uma régua, evidente. Se quando você posicionar o amostrador e a haste, a composição penetrar no solo, com o peso próprio do amostrador mais haste, então você tem que anotar quantos centímetros esta composição penetrou. E aí lá no material, lá na tabelinha do SPT, você vai conectar pH barra centímetros penetrados. pH, penetração por haste, pH, penetração haste. Barra quantos centímetros penetrou só com esse peso. Muito bem. Lembrando sempre que junto nessa composição vai a cabeça de bater na parte superior, que é onde o martelo bate. Em seguida, apoia-se cuidadosamente o martelo em cima da cabeça de bater. Então temos aqui a figurinha do martelo e ele é apoiado aqui na cabeça de bater, que está logo abaixo aqui nessa... Ela é rosqueada, parece uma bolachinha de metal. E tem que se observar se haverá um avanço estático, ou seja, só o peso do martelo, que tem 65 kg de massa, se apenas este peso penetrou alguma coisa ali dentro daqueles 45 centímetros de interesse. Então, isso é verificado. Verifica-se o avanço estático e faz o registro. Como que faz esse registro? PM, perfuração por martelo, centímetros penetrados. Então você faz esse registro. Ora, se não foram ultrapassados 45 centímetros, que é o interesse aqui do ensaio, após esse primeiro metro e nos subsequentes, então, sim, começa um ensaio de fato. Se a penetração estática não foi igual ou maior que os 45 centímetros, procede-se a cravação do amostrador padrão até então completar os 45 centímetros através do procedimento do ensaio. Que procedimento é esse? Você vai levantar mecanicamente o martelo, 75 centímetros de altura, e vai deixar ele fazer em queda livre e bater ali na cabeça e penetrar no solo. E aí você vai anotar o número de golpes necessários para cravar a cada segmento de 15 centímetros do amostrador padrão. Quando a cravação atingir 45 centímetros,
O índice de resistência à penetração N, que é o grande dado obtido aqui nesse ensaio, ele é expresso como a soma do número de golpes requeridos para a segunda e para a terceira etapa de penetração, ou seja, os 30 centímetros finais. E aí você vai fazer o somatório do que foi obtido nessas etapas, mesmo quando a penetração não tiver sido de exatos 15, né? E então, o que representam essas etapas que eu acabei de descrever? Representa essa primeira parcela aqui, ó, após 1 metro, que foi escavado, 15, 15, 15. E aí você soma os 15 e 15 finais, ou seja, os 30 finais, e esse é o nosso número N. Depois que você procedeu isso, então você retira o amostrador e coleta a amostra. Você vai retirar o amostrador, vai coletar a amostra e vai colocar essa amostra acondicionada em recipientes herméticos e de dimensões que permitam caber esse cilindro de solo para levar essa amostra para o laboratório. Tá? Depois que foi feito isso, retoma-se o ensaio e agora você quer ensaiar o segundo metro, que é este aqui. Depois o terceiro metro, o quarto metro, enfim. Bom, como eu quero ensaiar o segundo metro, e esse segundo metro está aqui, o que eu faço com esses 55 que faltou da camada anterior, que não estão escavados e nem amostrados? Eu tenho que perfurar, eu tenho que tirar fora aquele solo. E o que a norma recomenda? Recomenda perfurar os 55 centímetros com trado helicoidal, que é esse carinha aqui. Então vai fazer a perfuração com o trado helicoidal até você eliminar esta camada de solo e chegar na camada do segundo metro para proceder novamente o ensaio. Aqui, veja bem, nessas intercalações entre amostragem e perfuração, o trado tem que ser o trado helicoidal, ele tem que ser utilizado até atingir o nível d'água, ou quando o avanço, através de trado helicoidal, for inferior a 50 milímetros após 10 minutos dessa operação de tentativa de avanço. Se não der certo, se uma dessas condições ocorrer, parte-se para o método de perfuração por circulação de água. E você facilita a perfuração porque você vai circular água e vai fazer a lavagem do furo sempre que você escavar. Eu vou fazer isso metro a metro. Faço o ensaio, escavo. Ensaio, perfuração. Ensaio, perfuração. E assim sucessivamente. Quando que eu paro de fazer o ensaio? Quando que eu paro de escavar? Ora, se o cliente não fornecer um critério, você tem lá na norma alguns critérios de paralisação. Então, quando que você vai paralisar o ensaio? Você vai fazer o ensaio até a profundidade na qual tenham sido obtidos 10 metros de resultados consecutivos, indicando N iguais ou superiores a 25 golpes. Então, você já tem um solo muito bom. Ou então, tenham sido obtidos 8 metros de resultados, indicando N igual ou superior a 30. Ou então, 6 metros consecutivos com N igual ou superior a 35. Bom, se nenhuma dessas condições acontecer, tem ainda uma quarta condição, que é quando no ensaio de avanço da perfuração por circulação de água forem obtidos avanços inferiores a 50 milímetros em cada período de 10 minutos dessa perfuração utilizando água. E aí sim você consta no relatório impenetrável ao trépano / peça de lavagem. Beleza? Então esse é o procedimento e agora nós vamos fazer um experimento no laboratório virtual da UGTech. Muito bem, uma vez iniciado o experimento, ele se abre aqui nessa tela, no seu navegador. Então nós temos aqui o nosso tripézinho e todos os componentes da sondagem que eu expliquei na mini aulinha anteriormente. E agora nós vamos proceder ao experimento, então, conforme o roteirinho. Bom, que roteiro é esse? Deixa eu abrir ele aqui. Primeiro, nós temos que cavar um buraco. Então, posicione o martelo padronizado na torre e utilize o trado concha
para escavar e colher uma amostra de solo do primeiro metro de profundidade. Insira o tubo de revestimento no buraco feito pelo trado concha. Então é isso que temos que fazer. Repare então que a escavação do primeiro metro ela já foi feita e apontou aqui uma argila muito mole. Então nós temos que registrar essa informação para o primeiro metro. Aonde que se registra essa informação? Essa informação ela é registrada na tabela, aquela no boletim de sondagem. Então eu vou abrir ela aqui e nós faremos o registro dessa informação de que na camada do primeiro metro havia uma argila muito mole. Perfeito. Agora nós vamos para a próxima etapa. Que etapa é essa? Deixa eu fechar aqui a tabela e vamos abrir o roteiro. Realizando as marcações, insira o amostrador no buraco e utilize um giz para fazer marcações em 15, 30 e 45 centímetros. E é o que faremos então. Muito bem, temos então o amostrador marcado e vamos para a próxima parte do ensaio. Vamos abrir o roteiro. E o roteiro diz o seguinte: golpeando a cabeça de bater, posicione o martelo padronizado na altura adequada, solte a roldana para que ela atinja a cabeça de bater e posicione novamente o martelo. Repetir essas ações e verificar quantos golpes foram necessários para que cada marcação de giz chegue ao nível do tubo de revestimento. Então vamos contar os golpes para cada um dos 15 centímetros. Vamos proceder ao ensaio. Reparem que como o solo era um solo muito ruim, com um único golpe foram penetrados 30 centímetros. E é essa informação que vai para o boletim. Vamos abrir aqui a tabela com o boletim. Então, o primeiro metro todo zerado. E aqui, um golpe para 30 centímetros. Vamos proceder agora até chegar nos 45. Muito bem, então foram 27 golpes. Esses 15 finais eram muito mais resistentes. Então, o que a gente anota aqui? Vamos abrir a tabela. (27 golpes para 15. Os 15 finais. Beleza? Como a primeira parte, a parte ali central, o miolo, ele veio com um único golpe, podemos dizer que o nosso NSPT inicial é 1, que é o somatório das duas primeiras camadas, 1. E o nosso final seria o somatório da camada do meio com a próxima camada. Como a camada do meio veio com um único golpe, é prudente, então, adotarmos aqui para SPT final 27. Agora nós vamos tirar a amostra.
Beleza, então temos ali areia siltosa muito compacta. Essa é a informação que vai vir aqui para o boletim. Areia siltosa muito compacta. Vamos fazer então o próximo metro, para ver como é que fica. Agora que nós ensaiamos aquela primeira parte ali do segundo metro, sobraram 55 centímetros que devem ser escavados para que nós consigamos atingir a próxima camada. Então, temos que escavar com o trado helicoidal, ou perfurar com o trado helicoidal. Muito bem, escavamos os 55, agora vamos amostrar o terceiro metro, né? Então, vamos lá. Então, procedemos à cravação dos 15 iniciais e temos que fazer o registro dessa informação na tabela. Então, nós temos golpes por penetração. Foram 12 golpes para penetrar 15 centímetros. Agora nós vamos para a camada do meio, a segunda etapa do ensaio. Então, os 15 centímetros do miolo foram penetrados e foram necessários 4 golpes para fazer essa penetração. Então, agora nós vamos registrar essa informação. Vamos abrir aqui a tabela. E o registro é dado da seguinte forma: 4 golpes para 15 centímetros. E agora nós vamos para a última etapa do ensaio. Bem, então o laboratório me diz ali que já foram alcançados, já foi atingida a marca, e foram necessários 3 golpes para esses 15 centímetros finais. Então vamos fazer este registro na tabela da seguinte forma: 3 golpes, 15 centímetros finais. Vamos recolher a amostra então aqui, justamente para terminar ali o terceiro metro. Pronto. Temos aqui então uma argila média. Vamos tomar nota dessa informação também aqui na tabela. Argila média. Com essas informações já é possível fazer ali os gráficos, enfim, a tabela. Deixa eu ajustar aqui. Então, como que funciona? O SPT inicial, a resistência à penetração inicial, é a soma dos dois primeiros. Então, o que nós temos? (12 e 4). Então, a soma disso vai dar 16. A resistência à penetração inicial foi 16. A resistência final, que é de fato que interessa para as correlações e tudo mais, é a soma das duas camadas finais. Então, é o 4 e o 3. Então, vou somar esses dois. 4 mais 3 é 7. Então, nossa resistência final foi 7. Temos uma areia começa com uma argila muito mole. Depois nós vamos para uma areia siltosa muito compacta. Ela apresentou uma perfuração acentuada no início, mas foi super resistente nos 15 finais. E depois vai para uma argila média. A camada troca para uma argila média com uma resistência não tão boa. Seria uma camada frágil abaixo de uma camada resistente. Muito bem, então, como que faz o gráfico? Vou trabalhar aqui com cores
o inicial, os 30 iniciais eu vou fazer em azul. Então a primeira camada, ela não tem gráfico, porque ela é zerada, ela é desprezada em relação à resistência. E aí eu começo em 1, aqui para a minha segunda camada. A terceira camada, ela vai até 16, então eu tenho que ter um gráfico até este ponto aqui aproximadamente. Então é assim que você faz esse gráfico, tá? E para os 30 centímetros finais, eu começo com uma resistência muito alta, aqui em 27, aproximadamente aqui, né? 20, 25, 27. E eu caio para 7. Então, eu vou cair até uma resistência aproximadamente naquele ponto. Um pouco depois do 5, né? Então... basicamente é assim que são feitos esses gráficos e você faz isso camada por camada. Espero que esse vídeo tenha sido útil e até uma próxima.